Meus amados, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo número 11. Estamos nos aproximando dos últimos momentos, digamos assim, neste livro. E semana após semana temos aprendido aquele que é o tema geral deste livro. O gracioso amor leal de Deus restaura os que lhe pertencem. O gracioso amor leal de Deus restaura os que lhe pertencem. E hoje nós vamos caminhar no capítulo 11, irmãos, do versículo 1 até o versículo 11. Você deve perceber que nós estamos de propósito deixando um versículo de fora, mas eu preciso lembrar, eu sei que você sabe, que os capítulos e versículos não fazem parte do texto inspirado. Eles foram colocados séculos e séculos depois para facilitar que nós encontremos o texto. Imagine só você tentar achar exatamente este texto do capítulo 11, se você não soubesse que ele era o capítulo 11. Ele com certeza seria muito mais difícil. Então, nesta diagramação que foi colocada, é o nosso entendimento que o versículo 12 do capítulo 11 pertence, na verdade, ao contexto do próximo capítulo, como inclusive, coincidentemente, a minha Bíblia também confirma. Não sei se a sua está dividida desta maneira. Então, só para você saber que é por isso que vamos apenas até o versículo de número 11. E hoje, meus irmãos, o capítulo 11, de 1 a 11, de Oséias, vai nos ensinar a seguinte grande ideia. Apenas o amor fiel de Deus dá continuidade à nossa história com Ele. Apenas o amor fiel de Deus dá continuidade à nossa história com Ele. Quero convidar você a ler comigo, a uma só voz, capítulo número 11, de 1 a 11. Aqueles que nos visitam em nossa igreja, nós usamos a Nova Versão Internacional, para você não extrair um pouco, talvez, com a versão que você tem. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor, toda a igreja. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito e a Assíria não os dominará porque eles se recusaram a arrepender-se? A espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admar? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Eles seguirão o Senhor. Ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente. Virão voando do Egito como aves, da Síria como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Amém. Apenas o amor fiel de Deus dá continuidade à nossa história com Ele. Amados, diferente das figuras dos outros capítulos, onde Yahweh, o Deus de Israel, o nosso Deus é apresentado, por exemplo, como um lavrador, como o guarda de Israel. Agora, o capítulo 11 traz algo mais, digamos assim, pessoal. Deus é apresentado como um pai que investiu, que zelou, que cuidou, que tinha expectativas quanto ao futuro deste povo. É muito providencial que hoje tenhamos feito a apresentação de um bebê, porque esta é a ideia. Nós olhamos para uma criança com
expectativas, e sempre boas. Ninguém olha para uma criança e diz, nossa, vai dar um ótimo traficante. Que beleza, aqui vai ser um marido muito bom que bate na mulher. Ninguém olha para uma criança dessa maneira. E Deus, meus irmãos, retrata para nós a visão de um pai para um infante, que tinha todo tipo de plano maravilhoso para a vida deste povo. Há neste capítulo um sopro de esperança. O castigo, e nós vimos no meio do texto, ainda aconteceria. Ainda estava presente, mas a fidelidade futura de Deus parece, neste capítulo, sobrevoar o caos iminente e prover esperança no amor leal de Deus. Aliás, o amor leal de Deus já está, inclusive, no primeiro ponto desta mensagem, até mesmo na grande ideia que acabei de falar. Repetindo, apenas o amor fiel de Deus dá continuidade à nossa história com Ele. É sempre, meus irmãos, interessante ver alguns livros e pensamentos, aquelas frases de para-choque de caminhão que muitos evangélicos gostam de compartilhar. Tipo, a sua história com Deus não terminou. Deus tem uma nova história para você. O interessante, meus irmãos, é que nós vemos essas frases tratando no atacado algo que Deus quer fazer no varejo na vida das pessoas. Porque nós vamos ver, meus irmãos, que há uma razão por trás dessa lealdade de Deus aqui. E a razão é pactual. Deus tinha um pacto com este povo. Deus tinha uma aliança com este povo. Deus tinha promessas que Ele jurou por si mesmo que iria cumprir para com este povo. E assim, por causa de quem Deus é, e não por causa de quem é Israel, a esperança se renova sobre este povo. Viu porque a frasezinha não é lá muito interessante? Deus tem uma história, nova história, talvez. Vem através de arrependimento, vem através de quebrantamento na vida das pessoas, que vem também da parte de Deus. O nosso texto essa noite, meus irmãos, vai começar no versículo 1 até o versículo 4, nos ensinando em primeiro lugar o seguinte: a história de Deus com os seus é marcada por seu amor leal. O amor leal dele. A história de Deus com os seus, com aqueles que lhe pertencem, é marcada por seu amor leal. No versículo 1, nós temos um texto que é repetido lá em Mateus. No texto em que o anjo adverte José que fuja com Jesus para o Egito, porque Herodes planejava matar o menino. E aí, quando o anjo avisa que Herodes já tinha morrido, tempos depois, e diz que José regresse, Mateus registra, para que se cumpra o que estava escrito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Mas, amados, o texto, em primeiro lugar, não é apenas profético, mas tem a ver com o contexto que Deus está tratando com Israel aqui. Deus começa como se fosse um passeio pela Avenida das Recordações. Cerca de 700 anos antes, quando a nação de Israel estava na sua infância, era um menino, ela foi amada por Deus, inclusive foi chamada de filho. A palavra usada aqui no hebraico significa um menino de idade jovem, criança, ainda impotente de lidar com as coisas da vida adulta, dependente dos outros, sugere incapacidade diante das responsabilidades da vida. Significa, meus irmãos, que desde a sua fundação, da tenra idade, dos primeiros anos de história, Israel estava numa posição de total dependência para com Deus. Dependia como uma criança depende do seu pai. E assim Deus já demonstra uma ternura no tom em que Ele está tratando com Israel, no capítulo 11, através do profeta Oséias. No versículo 2, o amor do verso 1 não é correspondido como esperado. Nós lemos o seguinte: triste mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Quanto mais Deus o chamava, o tratava como filho, com carinho, mais este povo se afastava do seu Deus. O amor do versículo 1 não é correspondido como esperado. Deus retrata que quanto mais amor Ele mostrava, quanto mais chamava pelo seu povo, mais este povo se afastava do seu Deus. O chamamento de Deus, irmãos, pode ser verificado na história, na libertação do Egito, no cuidado no deserto,
na entrega da lei, nas vitórias das guerras bélicas sobre povos mais poderosos que ele, na posse da terra que manava leite e mel. Veja bem, meus irmãos, Deus mostrou seu cuidado para com este povo o tempo todo. Não há absolutamente nenhum povo na antiguidade, nem os sidônios, nem os amorreus, nem os filisteus, nem qualquer um desses povos que tivesse um Deus que tivesse buscado-os, escolhido, guardado, libertado, formado. Eis aí a razão porque Deus trata esse povo como se fosse o seu filho. E aí, diante de uma história com tanto carinho, diante de uma história com tanta ternura, qual é a resposta no percurso da história de Israel com esse povo? A resposta esteve manchada pela idolatria, pela desobediência e pelo afastamento de Deus. Bezerro de ouro. A idolatria e o adultério de Baal-Peor, lembrado inclusive na profecia de Oséias. O afastamento e a idolatria e a contínua rejeição de Deus no dia dos juízes. E o dia em que ele escolhe ter um rei, recusando ter Deus sobre eles. Lembra o que Deus fala para Samuel? Samuel, não é a vocês que eles estão rejeitando, mas estão rejeitando a mim. Essa é a resposta que esse povo dá. Essa é a razão do versículo 2. Quanto mais eu chamava, diz Deus, mais eles se recusavam. Como o verso 2 termina apontando para ídolos esculpidos, entendemos que o mais, no início do verso 3, é um lamento de Deus. Deus diz, mas fui eu que ensinou Efraim a andar. Não foram os falsos deuses, não foram os deuses desses povos, e eles não aprenderam por si só, não. Eu ensinei Efraim, um símbolo para Israel todo aqui, irmãos. Fui eu que o tomei nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu sei, meus irmãos, que você deve conhecer algumas histórias de filhos ingratos. De filhos que quando chegam talvez à maioridade, ou até mesmo antes disso, dá as costas a pais que cuidaram dele, não a pais negligentes. Pais que muitas vezes até passaram fome. Pais que passaram necessidade ou abriram mão de ter coisas para dar aos seus filhos. Mas mesmo que o ser humano seja capaz disso, irmãos, nós estamos falando aqui de uma nação inteira. Nós estamos falando aqui de um povo inteiro que, apesar de Deus marcar a sua história com ele, com seu amor leal, ele se volta contra Deus todo o tempo. E no verso 3, Deus faz um lamento pela atitude desse povo. Fui eu quem ensinou Efraim a andar, mas eles se voltaram para falsos deuses. Fui eu que os tomei nos braços, mas eles correram para os abraços da abominável idolatria. Eles não perceberam que fui eu quem os curou, mas eles buscaram auxílio de onde só podia vir maldição. Parece que não tem lógica, né, irmãos? Mas, meus irmãos, o percurso de Israel com Deus fala muito de como nós somos e como Deus tem agido constantemente ao nosso respeito. Como ele tem agido? Versículo 4. Qual é a resposta de Deus? Quais são as marcas da história de Deus na vida daqueles que ele mesmo escolhe para chamar de seus? Versículo 4 diz, eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Conduzir, meus irmãos, com laços de cordas de bondade humana e laços de amor é a presença e o zelo constante de Deus sobre a vida desse povo. Demonstrações constantes desde o deserto até quando chegaram na terra prometida. Deus retrata, irmãos, a sua soberania sobre o seu povo, moldando, guiando a história deles para que eles fossem cuidados. Se você está lendo a Bíblia toda, como nós propomos aqui nesta igreja, você passou em boa parte da história de Israel. Você viu, meus irmãos, por exemplo, quando ele permitiu que José fosse vendido e ali estava aguardando o povo que chegasse ao extermínio por causa da fome que viria sobre a terra. Você vê como ele os libertou do Egito, como ele os guardou mesmo debaixo de tanta rebeldia ali no deserto. E Deus, vez após vez, mostrando os seus laços, suas cordas de bondade humana, seus laços de amor. Tirei do pescoço o jugo. E todas as vezes, meus irmãos, que Israel se colocava em jugo, em servidão por causa dos seus pecados, Deus intervinha
os libertando. Não há como não lembrarmos dos dias de Juízes. Passados os dias de Josué e os seus contemporâneos, diz o texto, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Não é que eles não tinham ouvido falar do Senhor, eles não tinham um relacionamento com o Senhor. Eles sabiam quem era o Deus de Israel. E aí, durante Juízes, meus irmãos, vez após vez o povo cai em idolatria. E aí Deus levanta os filisteus, os amorreus, os moabitas, para que pudessem oprimir o povo. Aí o povo se arrependia, clamava, orava, e Deus levantava um juiz. Gideão, Jefté, Sansão e tantos outros. E aí, diante daquele homem de Deus, o povo era libertado. Tirei do seu pescoço o jugo. E aí, meus irmãos, durava 10, 20, 30 anos, e aquele homem morria também. O que acontecia? Lá voltava o povo de Deus para a sua própria sujeira. Você pode não perceber, queridos, mas você teria a mesma paciência de Deus? Você que é professor, você que é pai, você já lembra da sua última atitude quando você tem que falar pela quarta, quinta vez a mesma coisa? Menino, senta. Menina, para de conversar. Sai desse computador de novo. E a sua paciência vai lá nos píncaros e a PA quase estoura a pressão arterial. E nós vemos Deus, meus irmãos, vez após vez no livro de Juízes. Uma época que o povo estava tão corrompido que você tem aquele episódio da concubina do levita, que é abusada a noite toda e morre. E esse homem esquarteja o corpo daquela mulher e espalha durante as 12 tribos, mostrando a maldade que reinava sobre Israel. Eu falei outro dia, meus irmãos, que talvez se fosse eu acabava e começava de novo. Escolhe um novo Abraão, mas não é o que o texto diz. Graça sobre graça. O que Deus faz? E me inclinei para alimentá-los. Como um bebê, como uma criança, que você tem que abaixar para poder dar comida a ele. Deus se inclina. O texto termina, irmãos, finalmente com uma expressão maior da graça de Deus em alimentar o seu povo como se alimenta uma criança, inclinando-se, se sujeitando a fazer ou a diminuir-se de certa forma para ver se seu povo entende quem ele é e como ama e como tem cuidado dele. E aí eu pergunto essa noite, meu irmão, você precisa ser lembrado por Deus do seu passado, por Ele e com Ele? Você tem na lembrança as expressões da graça de Deus na sua história? Nosso preletor da conferência que começa daqui a alguns dias, tinha na sua casa, não sei se ainda tem, uma casinha feita de caixinhas de fósforo. E é claro, todo aluno que chegava ali, e eu não fui diferente, perguntava, o que é isso? Algum trabalhinho das crianças e tal? Não, a família fazia isso junto. E quando você abria a caixinha de fósforo, dentro tinha um papelzinho enrolado. E dentro daquele papel era alguma bênção, alguma vitória, alguma coisa marcante que Deus havia feito na vida daquela família. Eram lembranças da graça de Deus, em forma de tijolinhos, caixinhas de fósforo, que faziam uma casinha. Volto a perguntar, será que nós esquecemos de como Deus tem marcado a história dele, cuidando de nós, vez após vez? Na próxima luta, na próxima provação que você passar, será que seus joelhos vão tremer porque você vai esquecer que o Deus que fez continua sendo o Deus que faz? Que o Deus que agiu não descarregou a bateria, não ficou gagá, não está velhinho, não está desatualizado, continua sendo o mesmo Deus? Porque parece que Israel esquecia da história de Deus com ela. A segunda coisa que eu quero perguntar nesse primeiro ponto, a graça de Deus tem sido desprezada na sua vida? Tem sido trocado por ídolos esculpidos? Você tem trocado o eterno pelo transitório? Tem trocado o sublime e ilimitado pelo passageiro e perecível?
Veja bem, meus amados, hoje de manhã, quando começamos a falar sobre a questão, com a perspectiva bíblica das finanças, dos bens, da vida material, nós começamos a ver como nós estamos de maneira que não há como escapar em um mundo material. Mas o nosso grande desafio é viver no mundo material à luz do mundo eterno. Eu não posso dizer imaterial, porque a matéria vai continuar, ela vai ser apenas transformada. Mas você entendeu? Vivemos agora, irmãos, em um tempo passageiro. E muitas vezes estamos vivendo como se ele fosse para sempre. Israel não compreendia que Deus estava escrevendo a história com ela, com a nação. E assim desprezava passo a passo aquilo que Deus mostrava como a sua graça, a sua misericórdia, por séculos e séculos, por esta nação. Nós não temos séculos e séculos. Nós só temos a nossa história. Algumas poucas décadas. Mas não podemos, meus amados, esquecer, de maneira alguma, que a história de Deus conosco é marcada por seu amor leal. E aí na seção do meio do nosso texto, dos versículos 5 até o versículo 7, nós temos o outro lado da história, que eu gostaria muito que não estivesse nem neste texto, mas está. A história do homem com Deus é marcada pela reincidente rebeldia. A história minha e sua com o nosso Deus é marcada muitas e muitas vezes pela nossa repetida, reincidente rebeldia. Assim era com Israel. E talvez assim tenha sido comigo e com você também ou esteja sendo. No verso 5, Deus faz uma mudança para lembrar que, apesar das boas lembranças e da graça derramada, versos 1 ao 4, Israel ainda era Israel. Ainda estamos falando, irmãos, de uma nação rebelde e desobediente. O verso 5 diz: acaso não voltarão ao Egito e à Assíria não os dominará, porque eles se recusam a arrepender-se? Algumas versões traduzem o início do verso 5 com uma negação afirmativa. Ou seja, eles não voltarão para o Egito. Mas isso não faz sentido no contexto. A nossa tradução pergunta que eles certamente voltarão, porque é isso que vai acontecer com aqueles que não se arrependem. Voltarão para o cativeiro, simbolizado pelo Egito, mas na verdade o cativeiro seria na Assíria. E a resposta, meus irmãos, por que isso acontece, está no final da frase. Porque recusam a arrepender-se, mesmo diante de tudo o que vem recebendo de Deus. Por que o versículo 1 até o versículo 4 estão lá? Para lembrar, meus irmãos, mais uma vez, que a disciplina, o castigo, versículo 5 até o versículo 7, e em vários capítulos antes, não é injustiçada. Não é por nada, não é sem justificativa. Está acontecendo porque esse povo não se arrepende dos seus caminhos. A mudança, meus irmãos, de atitude, a metanoia, o arrependimento, a mudança de mente é a única coisa que pode reverter uma sentença condenatória de Deus, desde que não seja tarde demais. Essa é a razão porque você encontra na Bíblia algumas vezes dizendo: arrependeu-se Deus do mal que iria fazer. Lembra desses textos? O arrependimento de Deus, irmãos, não é como o nosso. Nós nos arrependemos do pecado. O arrependimento de Deus é: eu havia planejado mal, mas esse povo se arrependeu. Eu vou voltar atrás. Eu não vou fazer aquilo que eu disse que iria fazer. E o que provoca, meus irmãos, essa mudança de opinião de Deus, esse tipo de arrependimento, é o verdadeiro arrependimento do homem. Em reconhecer os seus pecados, em reconhecer os seus caminhos. E, meus irmãos, isso é por demais marcante para nós, porque talvez você tenha ou esteja trazendo diante de Deus, preste bem atenção, algumas questões de oração que não precisam no momento, primeiro, do agir de Deus, precisa primeiro do agir seu. Eu vou explicar. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós oramos por alguma coisa que primeiro precisa do meu arrependimento. Eu estou rompido, eu estou brigado com alguém. Você já viu alguém que ora pelo outro? Senhor, toca na vida do fulano, para ele se arrepender. Toca na vida do fulano para ele reconhecer como ele está agindo errado. E Deus está esperando que eu me arrependa.
Porque eu agi errado também. E às vezes agi errado primeiro. Muitas vezes, meus irmãos, o agir de Deus está impedido porque falta arrependimento da minha parte. Falta que eu reconheça o meu erro. Falta que eu reconheça como eu preciso mudar os meus caminhos, antes de esperar que qualquer outra pessoa mude, ou mesmo que Deus possa agir. A mudança, meus irmãos, precisava ser antes que fosse tarde demais. Porque, por exemplo, Judá passaria por isso. Jeremias avisou que se arrependessem e o cativeiro que viria sobre o reino do sul, Judá, seria cancelado. Boa parte do ministério de Jeremias foi isso. Arrependam-se, volte-se para o Senhor, e Deus vai mandar os babilônios voltar, eles não virão. Mas aí, meus irmãos, o tempo passou, e então Jeremias avisou: agora é tarde demais. Mesmo que o povo se arrependa, os babilônios ainda assim virão, e vocês precisam se submeter agora aos babilônios. E eles não obedeceram, não atentaram o que disse Jeremias. Aí eu pergunto, meus irmãos, será que há momentos de nossa vida que o arrependimento vem tarde demais? Quando é que o arrependimento vem tarde demais, irmãos? Para perdão de pecados? Não. Enquanto há vida, há perdão de pecados. Mas o arrependimento vem tarde demais quando as consequências do nosso pecado já não tem mais como deixar de acontecer. Preste bem atenção, querido, na diferença. Todo pecado, à exceção daqueles que Jesus destacou, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não vem ao caso, todo pecado, enquanto há vida, encontra perdão na graça e na misericórdia de Deus. Amém? Agora veja o outro lado. A palavra me avisa, meu pai me avisa, minha mãe me avisa, meu amigo me avisa, o pastor me avisa, sei lá quem me avisa. Irmão, cuida. Olha para onde você está levando a sua vida. E eu vou protelando o arrependimento, vou continuando em frente. Chega um ponto, querido, que eu estou tão enrolado, tão complicado naquilo que eu mesmo causei, que apesar de Deus poder me perdoar, as consequências do pecado permanecerão. O perdão de Deus nem sempre anula as consequências do pecado. Elas vêm sobre a nossa vida. Mas o versículo 6 continua: e aqui para com Israel a espada da destruição iria chegar. Oséias, inclusive, destaca que a razão era os próprios planos de Israel, os conselhos dele, os caprichos, como diz uma determinada versão, todos em direção oposta, em oposição a Deus. Deus está mostrando mais uma vez: nada está acontecendo que vocês não estejam plantando. Como inclusive disse um texto alguns capítulos atrás, eles semearam vento e estão colhendo tempestade. Pastor, isso não é um ditado popular? Não, irmãos, a gente leu aqui em Oséias. Semearam vento, estão colhendo tempestade. Era essa postura obstinada que selaria a sua ruína. Queridos, os avisos de Deus não podem ser encarados de maneira obstinada. No Novo Testamento, o texto diz: se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Muitas vezes esse versículo é usado de maneira evangelística, já viu? Mas consulta o texto lá em Hebreus. Não é um texto evangelístico. O primeiro versículo desse capítulo diz: meus santos irmãos. O autor de Hebreus está falando com outros cristãos de origem hebraica. Meus santos irmãos. E lá embaixo ele vai dizer o quê? Se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Igreja do Senhor, será que há áreas na sua vida que você tem sido alertado pela palavra, semana após semana, devocional após devocional, e você continua endurecendo o seu coração? Você continua racionalizando, tipo, todo mundo erra, todo mundo peca, ninguém é perfeito. Como se alguma dessas explicações fosse colar com Deus. A nossa história, meus irmãos, é marcada, infelizmente, por essa reincidente rebeldia. E Deus adverte no versículo 7 que isso tem a ver com a natureza do homem. Olha o versículo 7. O meu povo está decidido a desviar-se de mim. Em outra versão diz: está inclinado a desviar-se de mim. Embora sejam conclamados a servir o Altíssimo, de modo algum o exaltam. Qual seria então, irmãos, a razão, a origem principal
de tamanha obstinação na desobediência, na rebeldia? O que leva um povo, o que leva um ser humano a entrar em rota de colisão com Deus, em lugar de andar ao lado de Deus, em submissão, na mesma direção que Ele? O que leva alguém a isso? A palavra de Deus nos ensina em Romanos capítulo 3, que é a inclinação natural da nossa natureza depravada. É a decisão de desviar-se de Deus. E Paulo nos ensina em Romanos 3,10, como está escrito, não há um justo sequer. Desculpe, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Suas gargantas são como um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldade e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Pastor, é que o apóstolo Paulo era meio depressivo. Já viu aquelas pessoas que querem pegar texto da Bíblia e atribuir a personalidade do escritor? As feministas fazem isso. Quando leem um texto que não gostam, o apóstolo Paulo era machista. Não, irmãos. O apóstolo Paulo aqui, debaixo da iluminação e da inspiração do Espírito Santo de Deus, 2 Coríntios 3,16, toda a escritura é inspirada, está fazendo um retrato da realidade do ser humano, minha realidade. A parte da graça comum de Deus e a parte da graça salvífica de Deus, não há bondade no ser humano. Essa é a nossa inclinação. O ditado que mais resume a natureza do ser humano, você conhece, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Somos assim. No cerco a Jerusalém, o inimaginável aconteceu. Mães cozinhavam seus próprios filhos para não morrer de fome. Essa semana eu vi no perfil de alguém 2 vídeos que geralmente ficam assim, escurecidos, né, fora de foco, avisando que é um material gráfico, significa material delicado para quem não gosta de assistir. Alguns jovens, da idade dos jovens da nossa igreja, um filmando e outro portando 2 armas, e 2 jovens cavando um buraco enorme, como daqui até a parede ali. E eu fiquei preocupado, o que vai acontecer nesse vídeo? Mais à frente confirmou-se aquilo que era a minha preocupação, eles estavam cavando a própria cova. Provavelmente eles ameaçaram, se vocês não obedecerem, a gente vai matar a sua família. Então eles obedeceram, cavaram a própria cova. No vídeo seguinte eles se deitaram. Os bandidos dispararam cerca de 20 tiros. Pelo menos foram piedosos para não enterrá-los vivos, ter certeza que eles estavam mortos. E aí, para terminar, jogaram 4 galões de gasolina aí, um fósforo. Irmãos, essas são manifestações da natureza humana. Não são alienígenas. Não é o Estado Islâmico. São jovens de uma cidade brasileira. Jovens que têm pai, que têm mãe. Ou pelo menos em algum momento da vida tiveram. É só você ligar o telejornal que você vai entender que o versículo 7, você vai entender que Romanos 3 não está falando nenhum absurdo. Ele está falando, queridos, da nossa reincidente rebeldia. Pastor puritano, me falta agora a memória qual deles disse, nós temos que nos arrepender dos nossos arrependimentos. Incrível essa frase. Já pensou, querido, que nós somos um ser humano capaz de a gente se ajoelhar e dizer, Senhor, quero pedir perdão por isso, por aquilo, Senhor, me perdoa, estou arrependido. Aí eu levanto, nossa, que crente maravilhoso que eu sou. Olha que oração contrita que eu fiz. Alguém deveria gravar essa oração e emoldurar. Oração padrão de arrependimento, segundo Joversi. Olha aí.
Porque basta, meus amados, a nossa natureza se manifestar que até aquilo que nós deveríamos estar fazendo, debaixo de profunda humildade e quebrantamento, é corrompido pela nossa própria natureza. O que nos leva, meus irmãos, à última parte da nossa lição, da nossa mensagem. O que nos leva, meus irmãos, antes disso, a questionar como pode este Deus Altíssimo, o El Elyon, que não é exaltado, suportar este povo. E aí eu pergunto, você tem colecionado momentos de arrependimento ou você tem escrito uma história de rebeldia? Quebrantamento ou cauterização tem sido a marca do seu relacionamento com Deus? Quebrantamento ou uma vida, uma consciência cauterizada, endurecida, tem sido a marca do seu relacionamento com Deus? Você tem consciência do que a palavra fala sobre a sua natureza? Você reconhece a maldade e as limitações que você carrega na sua vida e busca, pela graça de Deus, ser liberto, principalmente, meu irmão e minha irmã, de si mesmo. Ser liberto das nossas limitações. A história de Deus com os seus é marcada por seu amor leal. A história do homem com Deus é marcada pela reincidente rebeldia. E aí nós achamos que acabou, mas não acabou. Do versículo 8 ao versículo 11, Deus volta e olha para o futuro. E aí ele diz o seguinte: a história de Deus com os seus é marcada por sua persistente fidelidade. Deus é leal, o homem é rebelde e Deus volta com a sua fidelidade. Volta com o seu amor, volta buscando este homem, nesse nosso terceiro ponto do versículo 8 em diante. E nesse terceiro ponto, irmãos, eu preferia até ter escrito de maneira mais coloquial, que a história de Deus com os seus é marcada pela sua teimosa fidelidade. Um Deus que insiste em amar, um Deus que não desiste dos seus, um Deus que paga a Ele mesmo o preço de ser rejeitado, de ser humilhado pela atitude dos seus. Um Deus que ama até a morte, e morte de cruz. Um Deus que não nos abandona de maneira nenhuma. No versículo 8, irmãos, o texto diz: como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? E uma declaração, amados, que eu entendo como de rasgar o mais duro coração. Deus se vira para pessoas que são rebeldes de maneira reincidente, repetida. Para pessoas que o trocaram pela prostituição da idolatria de falsos deuses, como ele havia falado através de Oséias. E Deus lhes pergunta: como eu poderia os abandonar? Como poderia desistir de vocês? Como poderia entregá-los de forma definitiva? Por que Deus pergunta, meus irmãos, de forma de perguntas retóricas? Por que Deus faz perguntas? Porque, queridos, abandonar os seus vai contra a própria natureza do nosso Deus. Abandonar os seus filhos, abandonar o seu povo, seria uma contradição da natureza do nosso Deus. E Deus ainda exemplifica dizendo: como eu poderia tratá-los da mesma forma que tratei as cidades que foram destruídas junto com Sodoma e Gomorra. É isso que significa no versículo 8, a palavra Admá e Zeboim. Eram cidades menores que ficavam na mesma planície de Sodoma e Gomorra. Você verifica isso lá em Deuteronômio e em Gênesis. Deus termina este verso, como eu disse, de rasgar o coração, dizendo que o seu próprio coração está comovido dentro de si, está enternecido, e de que toda a sua compaixão foi despertada. Igreja, este é o Deus a quem nós servimos. Senhor, o Senhor não me ama. Senhor, eu não tenho ouvido a tua voz. Senhor, eu estou me sentindo abandonado. O Senhor me abandonou, o Senhor me deixou. Sabe o que Deus lhe diz essa noite, meu querido? Como posso desistir de você? Como posso entregá-lo nas mãos de outros? Como eu posso tratar você como tratei aqueles que vivem na rebeldia, sem arrependimento? Todos nós passamos, meus irmãos, momentos na nossa vida que parece que o céu está fechado. Parece que o céu é de bronze. A gente ora, a gente clama,
Quantas vezes já conversei com irmãos, pastor, eu não consigo nem sequer orar. A minha resposta a eles é: ore a si mesmo, porque Deus ainda consegue ouvir. Deixe de lado seus sentimentos, deixe de lado suas decepções, deixe de lado as suas impressões e volte para a verdade da palavra de Deus. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Não arrepiou, não teve visão, não sapateou, não tem problema nenhum. A palavra disse que o Senhor ouve a sua voz quando você ora. Como posso lhes abandonar? Será que Deus está falando sério, irmãos? No versículo 9, como exemplo do que ele diz no versículo 8, Deus fala que depois do cativeiro não voltaria a destruir Israel mais. Nós entendemos, meus irmãos, porque sabemos que pela história, o povo do norte, não o povo do sul Judá, o povo do norte nunca voltou do cativeiro assírio. Então, quando foi que se cumpriu isso aqui? Quando que Deus realizou isso aqui? Infelizmente, parte da igreja está sendo levada a achar que essa promessa se cumpriu espiritualmente, figurativamente, sobre a igreja. Isso não condiz com o texto, porque Deus não mente, Deus não brinca. O que Ele fala, Ele cumpre. E o texto diz que Ele não mais destruiria, mas traria a Israel e ele seria restaurado. Nós entendemos que isso acontece, meus irmãos, na volta de Jesus. Quando não apenas essa, mas dezenas de outras promessas pendentes irão finalmente se cumprir no reino milenar, com o remanescente judeu que se voltará para o Messias, totalmente arrependido. Deus cumprirá cada uma de suas promessas. Naqueles dias, verso 10, Israel seguirá o Senhor, aquele que é chamado no texto de leão, e nós já sabemos qual é o complemento dessa expressão, o leão da tribo de Judá, Jesus, o Messias glorioso. Ele soltará o seu rugido e o remanescente retornará de todos os lugares, e aqui o texto diz, inclusive, do ocidente, aonde ele está. Eles voltarão dos piores lugares. Deus volta, por exemplo, a mencionar Egito e Assíria como símbolos do cativeiro, e Ele está esperando que esses vão voltar. Eles serão, diz o texto, estabelecidos em seus lares, a restauração será completa. E aí Deus diz, acompanhe comigo, versículo 8, não posso desistir de você, versículo 9, não vou destruir vocês mais, versículo 10, eu vou trazer vocês de volta, versículo 11, ele termina como? Palavra do Senhor. Você já esteve naquela situação em que você estava duvidando, alguém diz, rapaz, pode confiar, eu lhe dou a minha palavra. Como dizem que antigamente a palavra de um homem valia fio de bigode. Eu sou muito grato por não estar vivendo antigamente, porque dói muito. Mas essa ilustração do passado, irmãos, brasileiro, mostra que as pessoas preferiam sofrer uma pequena dor, incômoda, aguda, do que ter a sua palavra duvidada. Meu amigo, pode confiar em mim, ó. Toma aqui. Deus termina o seu texto para Israel dizendo, tudo o que está aqui eu farei. Palavra do Senhor. Aí eu pergunto, igreja, aquele seu último desânimo, aquela sua última tendência depressiva, aquela sua última dúvida, nesses momentos você lembrou da palavra do Senhor? Da garantia acima de todas as garantias. Da garantia de que a história de Deus conosco é marcada por sua persistente fidelidade. O Deus que ama teimosamente. Este é o Deus, meus irmãos, que se tivesse, mas não existe nenhum outros deuses. Este é o Deus que se ele fosse lá de repente no encontro dos deuses, ia ser zombado. Este é o Deus que iam apontar, olha lá, o pessoal vive dando as costas para ele, ele continua amando. O pessoal vive traindo, o pessoal vive trocando, e ele continua amando. Ele continua resgatando, ele continua dizendo, como lhe abandonarei, como lhe rejeitarei. E outro texto ele diz, eu tenho vocês gravados nas minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. E o nosso Deus, meus irmãos, se existisse, mas não existe Deus nenhum,
ele seria zombado. Como alguém que ama e não é reconhecido, que não é correspondido. E sabe por quê, igreja? Por mim. Por mim. Para mim, nesses dias, foi muito difícil ler esse texto. Eu tive que parar meu estudo vez após vez, porque eu não conseguia concluir meu raciocínio, impactado pelas palavras desse texto. Impactado, meus irmãos, quando o texto diz: quanto mais eu chamava, mais se afastava de mim. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar. E cada vez, meus irmãos, que eu caminhava no texto, eu tirava Israel e colocava a mim. Cada vez que o texto falava da bondade com que Deus me atraía, como Ele tirou o jugo do pecado sobre o meu pescoço, como Ele se inclinou para me alimentar, o rebelde. E aí no versículo 8 o texto diz: qual é o teu nome? Como posso desistir de você? Como posso entregá-lo nas mãos de outros? E quantos cristãos, meus irmãos, vivem vidas que cocheiam entre a verdade do Evangelho e a mentira, entre a verdade da palavra e a mentira do mundo. Gente que às vezes é criado dentro de um lar, ouvindo a palavra de Deus, e ao primeiro toque da flauta encantada, é atraído pelas ideologias deste mundo. Que é instruído na palavra durante anos, aí vem o primeiro professor de faculdade que nasceu ontem e fala uma mentira e a pessoa vai atrás. Que ouve as palavras eternas de Deus durante toda a sua vida, mas dão as costas a Ele com a primeira pessoa que lhe seduz. Meus amados, o texto de hoje talvez seja um dos capítulos mais importantes, porque todo o aviso que Deus deu a este povo irá fatalmente se cumprir. Não tem volta. Não há mais, ou não havia mais como cancelar o cativeiro assírio. Mas Deus faz isso. Preste bem atenção. Porque ama este povo. Porque sabe que não havia outra maneira desse povo parar a sucessão dos seus pecados. Israel como nação nunca mais voltou a existir. Mas muitos que eram de Israel se juntaram a Judá depois que o cativeiro deste povo termina e participam da restauração através de Esdras, Neemias e Esther. Desculpe, Esdras, Neemias e Zorobabel. Por quê? Porque essa é a natureza do nosso Deus. O Deus que restaura, o Deus que carrega no colo, o Deus que se inclina para nos alimentar. Você já pensou se ele escrevesse este livro do alto de toda a sua sabedoria e profundidade? Nós não entenderíamos uma palavra. As pessoas dizem que a Bíblia é difícil. Na eternidade a gente vai ver o quanto ela era fácil. Este é o nosso Deus se inclinando para nos alimentar. Nossa vida. E viver para Ele é a única resposta possível para aquele que foi salvo pelo sangue de Cristo. Como disse C.T. Studd, se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, absolutamente nada que eu faça para Ele é sacrifício demais. Israel
estava longe de compreender isso. Israel estava longe de compreender quanto amor e misericórdia estava presente na sua história e quanto Deus os amava. Que Deus nos guarde, meus irmãos, em primeiro lugar, de ter um olhar e uma opinião altiva sobre esses homens e mulheres. Em segundo lugar, que Deus nos guarde de repetir os mesmos erros deles, mas que, por outro lado, você possa acordar amanhã de manhã e dizer: Senhor, mais um dia debaixo do teu teimoso amor. Por que tu continuas me amando? Não consigo compreender, mas eu aceito. Vamos lá. Deus querido, nosso coração é muito grato a Deus. Muito grato por tantas manifestações do teu amor, mas principalmente pelo nosso nome está escrito no livro da vida. Muito obrigado, Deus, pela igreja que o Senhor tem nos dado, pelos nossos irmãos. Muito obrigado por nossas famílias, nossos filhos. Muito obrigado, Deus, porque em meio às tribulações e lutas que temos passado, a tua boa mão está sobre nós durante todo o tempo. Muito obrigado porque tu és o Deus do sim e tem nos amadurecido para entender que tu és o Deus do não. Muito obrigado, Deus, porque a tua palavra para nós essa noite é: como eu poderia lhe abandonar. Que nós possamos, ó Deus, mandar longe da nossa mente todos os pensamentos que questionam o teu amor, que questionam a tua boa mão. E nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, nos alegrar a cada dia, porque como cantamos há pouco, tu nos cercas de bondade, meu Senhor. A tua misericórdia excede céus e terra, e nós temos sido alvos da tua bondade e da tua misericórdia. Nós te louvamos e te agradecemos nesta noite, no nome maravilhoso e suficiente do Senhor Jesus. Amém e amém.